Há homens que vestem lã, mas carregam garras. E Deus não fica calado quando o púlpito vira o trono de um narcisista. Você sabe o que mais provoca a ira de Deus nas Escrituras? Não é o pecador fraco que tropeça, mas o pastor que deveria cuidar e acolher, devorar. Isso atravessa toda a Bíblia. Jeremias chorou por isso. Isaías denunciou isso. Ezequiel gritou contra isso. Jesus confrontou isso. E o Espírito Santo ainda expõe isso. É um tipo de lobo moderno, mas não veio da floresta. Veio do púlpito. Ele prega sobre humildade, mas alimenta um ego do tamanho do templo. Ele fala de cruz, mas anda sobre pedestais. Ele usa a linguagem do céu, mas o coração é um espelho onde só cabe o seu próprio rosto. O nome disso é narcisista pastoral. E antes que alguém ache que isso é um exagero, lembra de como Deus fala com Jeremias em Jeremias 23? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai! Palavra pesada, palavra que corta, palavra que Deus manda porque Ele ama as ovelhas e se levanta contra quem fere no seu nome. Isaías também denunciou líderes assim, homens que chamavam bem de mal e mal de bem, que se alimentavam das ovelhas, mas nunca ofereciam pastos. Ezequiel 34 é quase um raio caindo do céu. Vocês comiam da gordura, se vestiam da lã, mas não apacentavam o rebanho. Isso é narcisismo. Antes de existir a palavra mesmo. É a velha doença do líder que ama o título, mas não ama o povo. Como o narcisista se disfarça de pastor? Ele não chega dizendo, sou um lobo. Ele chega sorrindo. Ele chega elogiando, ele chega dizendo que é pai espiritual, mas age como dono. Ele diz que ama, mas controla. Diz que cuida, mas manipula. Diz que ensina, mas exige adoração velada. Ele constrói um culto, não a Deus, mas ao próprio nome. Como reconhecer um pastor narcisista? Primeiro, fala muito de si e pouco de Cristo. Quando o sermão vira testemunho semanal da própria glória, já sabemos quem está sendo exaltado. 2. Tolera todo tipo de pecado, exceto o pecado de discordar dele. Ele ama os que o aplaudem e oprime os que pensam. 3. Cria dependência emocional. Ele não forma discípulo, forma fãs. Não suporta a correção. Davi caiu, se arrependeu. Saul caiu e culpou os outros. O narcisista espiritual é da mesma linhagem de Saul. O rebanho vive cansado e oprimido. Onde o pastor é narcisista, a igreja vira um deserto. A Bíblia dá o antídoto. Conheça o pastor verdadeiro, conheça a voz dele. Quem sabe ouvir Cristo não se prostra diante de falsos líderes. Ovelha que vive na palavra não cai na sedução do palco. Crente que prova o evangelho não engole manipulação. Quem anda com Jesus não idolatra homens, porque enquanto o pastor narcisista exige aplausos, Cristo lava os pés. Enquanto o narcisista pede honra, Cristo entrega a própria vida. Enquanto o narcisista busca seguidores, Cristo busca perdidos. Apesar da corrupção espiritual, Deus nunca abandonou o seu povo. Em Jeremias 23, depois do ai, Deus promete, eu mesmo recolherei o meu rebanho. Deus sempre levanta pastores fiéis, sempre cura o coração ferido, sempre restaura a ovelha machucada por um líder mau. E mais, Ele nos deu o bom pastor, o pastor que não usa o seu rebanho como degrau, o pastor que não humilha, não controla, não manipula. O pastor que conhece cada ovelha pelo nome. Jesus não é narcisista, Jesus é Salvador. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo. Jesus é o pastor que entrega tudo e exige nada além de fé. Se alguém aqui foi ferido por um pastor narcisista, não confunda o lobo com o pastor. Não confunda o manipulador com o Messias. Não confunda o trono humano com a cruz de Cristo. Há cura, há restauração,
Há um pastor maior, santo, humilde e perfeito. E ele diz hoje: vem, eu cuido de você melhor do que qualquer homem poderia. Essa é a esperança que a Bíblia nos chama a viver. Essa é a verdade que quebra cadeias. Essa é a palavra que levanta o caído e expõe o falso. E essa é a mensagem que Deus ainda envia aos que amam a verdade.